Fran, vamos falar sobre uma reação aí do Maduro em relação às falas do presidente Lula. Ele que questionou, inclusive, o sistema eleitoral brasileiro. Como que o governo tem avaliado essa posição, né, do venezuelano? Pois é, Thalita, com preocupação, né? O ditador venezuelano, ele que subiu o tom, na verdade ele respondeu ao presidente Lula nesses últimos dias. Até então, só para a gente lembrar um pouco, o Lula, nos primeiros mandatos, ele sempre teve uma relação muito amistosa com a Venezuela, mas na época quem comandava o país era justamente Hugo Chávez, né? Que foi padrinho político de Nicolás Maduro. Então ali, nos 2 primeiros mandatos do Lula, os países, eles estreitaram a relação muito também em função da questão comercial. Então, houve uma questão econômica muito forte nesses 2 sentidos, tanto de exportação quanto também a negócios relacionados a petróleo, né? E o Lula também, ele teve um papel importante ali para a Venezuela naqueles primeiros mandatos, inclusive criando um grupo Amigos da Venezuela. Depois, mais tarde, mesmo no governo Dilma, de certa forma aí, Lula ajudou com que a Venezuela passasse a integrar o grupo do Mercosul. 4 anos depois foi retirado, mas Lula sempre esteve ali ajudando, digamos assim, o país venezuelano. E na época Maduro era ministro, né, justamente de Hugo Chávez. Só que o que mostrou muito é que nessa relação, já nesse outro mandato, o mandato de agora, as coisas mudaram um pouco. O presidente chegou a receber Maduro no ano passado aqui no Brasil, no Palácio do Planalto. Desde então, os 2 líderes sempre têm conversado. Só que, como o Lula chamou para si a responsabilidade, digamos, de ser uma liderança importante regional na América do Sul e tudo, os outros países também começaram a cobrar dele uma posição mais firme em relação ao processo eleitoral da Venezuela. Então, o presidente Lula, nesta semana, na segunda-feira, em entrevista a agências internacionais, ele falou que estava assustado com as falas de Maduro, de que, se caso ele não vencesse as eleições que estão marcadas para esse domingo, o país poderia enfrentar um banho de sangue e uma guerra civil. Em resposta a isso, Maduro disse que Lula, sem citar Lula, né, mas que quem estivesse assustado deveria tomar aí um chá de camomila. E um pouco mais tarde ele ainda questionou, né, sem provas, digamos que o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que aqui o sistema eleitoral não é auditado. Isso tudo foi escalando. Maduro não parou por aí e ontem de noite, inclusive, ele disse que outros países não precisam se meter, não devem se meter no processo eleitoral de outros países. Então, assim, o que a gente vê é uma relação muito tensa, e o que chamou a atenção e que ligou o alerta em auxiliares do governo é justamente porque as falas de Maduro, elas, digamos que, mesmo de lados totalmente opostos, elas de certa forma reforçam o que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou nos últimos anos relacionadas às urnas brasileiras. Então eles não esperavam também esse posicionamento de Maduro. Ao mesmo tempo, há uma preocupação de como que vai ser isso, porque Lula não pode deixar de responder se ele quiser se posicionar como uma liderança global, mas ao mesmo tempo também ele precisa ir com cautela para que a relação com a Venezuela não vá mais ainda por água abaixo. Então, o TSE foi quem respondeu ontem essas críticas de Maduro, né? A ministra Carmen Lúcia, aí, que é presidente do tribunal, por meio de uma nota rechaçando todas essas acusações. O TSE não vai enviar mais observadores para acompanhar as eleições marcadas para o dia 28 agora, e ao mesmo tempo o presidente Lula vai enviar Celso Amorim, que é um homem de confiança dele ali, o assessor especial para assuntos internacionais. O momento agora no governo, diante de tudo isso, é de cautela para se esperar o que vai acontecer no dia 28, se quem vai vencer as eleições será Nicolás Maduro ou se vai ser o opositor dele, Edmundo Gonçalves. Então há essa expectativa de que a partir do que acontecer ali no domingo, justamente aí o governo veja como irá se posicionar. Em caso de violência, o governo precisa ser firme, mas aí com o Maduro vencendo, precisa ver como o presidente Lula ainda vai aí se posicionar. Mas fato é que o momento agora, o Itamaraty de cautela e um silêncio, e o presidente Lula calculando a rota de como vai fazer. Vai manter ou não essa amizade com a Venezuela? É possível ter uma distância? Ou então vai ter que se posicionar mais firmemente?
Nossa, Fran, e tem uma declaração tão bizarra que foi dada pelo chanceler Celso Amorim. Eu entendo politicamente um monte dessa conversa de tentar não isolar a Venezuela, porque por ser, na cabeça do governo Lula, um parceiro importante, mas a declaração dada a ele, no jornal o Globo, dizendo: o Brasil dá grande importância à Venezuela, uma ocasião para demonstrar que a democracia está consolidada na Venezuela. Olha, eu reputo o ministro chanceler Celso Amorim como alguém inteligente. Pelo amor de Deus, né? Democracia consolidada na Venezuela é de dose pra cavalo. Deve ter confundido, né, gente? Deve ter repetido. Meu Deus. Deve ter falado alguma coisa diferente disso, na hora se confundiu. Não é possível. Mas bom, vamos acompanhar o que vai acontecer e como o governo Lula se posicionará daqui pra frente com o envio do chanceler Celso Amorim pra lá. Ô, Fran, a gente volta a se falar daqui a pouco. Amanhã. Tem gravação dos três sobre os três. É verdade. É verdade. Senhorita. Aqui, né? Teremos 3 sobre os 3. A senhora está Olha, o AI vai entrar de novo no jornal? Tá pensando, não? Soldado no quartel. Quando tá só disponível, chamar. a gente chama. Obrigado, Fran. Até mais tarde. Até.